Será que está o momento, hein, Daniel Santana, de voltarmos a ter público no estádio quando as autoridades aí estão falando de terceira dose para vacina contra a Covid, né, variante Delta aí, passeando por aí? Eu acredito que a gente ainda vai lidar durante muito tempo com não só doses complementares de vacina, mas aquele reforço anual que você tem que fazer geralmente para um vírus como esse, né? Um vírus que tem ali a sua derivação, ele é mais ou menos parecido com o vírus da gripe, assim, para falar de maneira bem simples, eu não sou cientista, mas a previsão, os estudos mostram que durante um tempo a gente vai precisar de tomar essa vacina pelo menos anualmente, e ainda isso pode mudar porque a gente está em estudo. Mas acredito, Eva, que a gente tem que imaginar a responsabilidade da volta do público aos estádios, ao mesmo tempo que a gente tem que imaginar também que está sendo feito entre pessoas que já estão vacinadas, esse evento teste, com protocolos de segurança, numa abertura que já está praticamente completa, porque você tem bares, restaurantes, shopping, você tem tudo isso funcionando. E o futebol ainda penalizado, parado há mais de 1 ano e meio, sem público. A renda dos times de futebol vem não só dos patrocínios, mas também do público. Times como Goiás, Vila e Atlético necessitam demais da renda do público nos seus estádios. Então, eu acho que com segurança tem que ser feito sim. Afinal de contas, a gente tem que dar uma resposta também, né, para a sociedade, da segurança. A gente que fala tanto aqui, vacine, use máscara, álcool em gel, respeite os protocolos de segurança, tem que ser dada a resposta também da segurança de você, vacinado, poder aos poucos, com segurança, retornar à sua vida normal. Já vou direto, então, para Desirê Penalba. Então, né, a gente tem percebido que assim, a vacina tem impedido a contaminação. Ela tem reduzido aí a mortalidade, tem feito com que as pessoas passem melhor essa fase do Covid. Agora, uma coisa que eu acho é que é muito autoritário julgar pelo torcedor se ele está preparado ou não para ir lá participar de um jogo, né, presencial, ao vivo, lá com torcida ao lado dele. Porque quem deveria tomar essa decisão é o próprio torcedor. Ele sabe se ele está vacinado ou não, para poder ir. Então, uma coisa que eu acho que é interessante é lembrar, inclusive, que a torcida ali, as pessoas que estão na mesma família, que poderiam assistir em casa, podem assistir juntas, naquele calor, daquela emoção, que aquilo ali a gente sabe muito bem o quanto faz bem para quem gosta, inclusive até ajuda a melhorar a imunidade. As pessoas trocam ali sorrisos, abraços, até mesmo antígenos que podem fortalecer a imunidade das pessoas. Então, a minha torcida, né, é pela torcida, Eva. Eu torço. Tá certo, né? Torcer pela torcida também vale, né? A gente só quer, claro, a gente quer ficar livre disso logo e a gente quer também retomar a nossa vida normal, mas a gente não quer expor ninguém a nenhum prejuízo, seja de saúde, seja financeiro. Estamos todos nós sofrendo, né? Todos nós somos impactados pela pandemia. Bom, mas eu quero chamar a Andréia Santana, que vai trazer mais um destaque pra gente. Isso, Eva. E ontem, durante o depoimento na CPI, Túlio Silveira, advogado da Precisa Medicamentos, ele preferiu manter o silêncio. Ele foi apresentado como representante legal da empresa na negociação da vacina Covaxin com o Ministério da Saúde. Túlio respondeu aos questionamentos iniciais, mas parou de dar esclarecimentos aos senadores em todos os assuntos quando perguntado sobre o que ele teria testemunhado nessas negociações entre a Precisa e o Ministério. Diante do silêncio, o advogado da Precisa passa a ser investigado pela comissão. Já hoje, a CPI da Covid-19 analisa requerimentos sobre o caso Precisa Medicamentos e onde Francisco Maxiano, sócio administrador da Precisa, também participou. Ele havia pedido ao STF o direito de não comparecer à CPI, mas foi negado, dando apenas a prerrogativa de ficar em silêncio.
Eu quero transferir então lá para a Desirê Penalva, que eu já quero saber da opinião dela sobre esse silêncio, então, ontem, né, no depoimento lá na CPI da Covid. É complicado, né, Eva? A gente tem visto como as pessoas lá que participam desses depoimentos, elas são condenadas a dar, assim, o seu depoimento. Se elas estão na narrativa que é alinhada após os presidentes, enfim, lá da Covid, da CPI da Covid, eles são aprovados. Se a pessoa foge dessa narrativa e fala algo contrário, a pessoa já é penalizada, já é criticada, já é escorraçada, é o tal do cancelamento, né? A pessoa já é cancelada. Então, de fato, isso assusta muito as pessoas e a gente entende que é relevante ter uma CPI para esclarecer tudo isso, mas a gente sabe que as pessoas, elas ficam amedrontadas e não falam exatamente aquilo que poderiam dizer se houvesse, de fato, uma imparcialidade. O que é muito triste, quem perde com tudo isso somos nós, cidadãos interessados realmente em nos informarmos, a fim de esclarecer realmente quais foram os problemas que aconteceram no repasse de verbas, e até mesmo na gestão desse recurso público. Vamos esperar para que a gente consiga, talvez, não somente na CPI, mas que esse relatório seja enviado pelo STF e que a gente possa ter realmente justiça sendo feita, coisa que a gente não tem visto muito recentemente, sobretudo pelo STF. Eva. Pois é, a CPI hoje aprovou mais de 180 requerimentos, entre eles alguns principais são a quebra do sigilo fiscal do deputado Ricardo Barros, do advogado do senador Flávio Bolsonaro, Frederic Wassef, e do blogueiro Alan dos Santos. Então, esses são os principais, requerimentos que foram aprovados. Eu acho que seria muito bom que todos fossem claros, transparentes. Quem não tem nada a esconder, fala. É bom lembrar, inclusive isso já foi dito na CPI, a fala do ministro Onyx Lorenzoni, na época da CPI, em que ouvia o Cerveró, em que ele dizia que ficar calado tem coisa a esconder, e só bandido usa esse direito. Agora, é um direito, a pessoa ela pode exercê-lo. Também nós temos que pensar que, na minha opinião, quanto mais rápido a gente puder avançar nessa CPI e puder terminar uma CPI que não tem conseguido chegar a conclusão nenhuma, que tem sido utilizada de maneira muito política, melhor, porque nós tivemos praticamente um mandato perdido, né? Um espaço eleitoral perdido, porque a pandemia ela veio logo após o primeiro ano dessa legislatura, e os esforços foram focados nisso, obviamente, como deveria ter sido, e as coisas elas não evoluem muito. A gente não tem visto reformas importantes serem votadas, a gente não tem visto o Congresso realmente trabalhar no que deveria trabalhar, que é legislar e que é trabalhar pelo crescimento do país. Então, que isso se encerre logo, que chegue à conclusão que tem que chegar, que aqueles que estejam envolvidos em algum tipo de irregularidade possam ser afastados, pagarem por isso na justiça e que o Congresso volte a trabalhar. Eu acho que é isso que a gente está precisando. 3201-7720, a sua opinião aqui tem voz e vez no jornalismo. Aqui estou procurando o nome dele aqui, Paulo Sérgio do Jardim América. Ele colocou assim para mim: Eva, você, assim como toda a esquerda, quer o povo preso em suas casas. Mas mesmo você, para chegar para apresentar o programa, toda maquiada e arrumada, precisou de alguém fazer ou lhe auxiliar. Os ônibus mega lotados e nos estádios terão distanciamento. Na verdade, alguns da mídia, assim como você, infelizmente não enxergará. Ô, meu querido, eu estou aqui desde o primeiro dia da pandemia, trazendo notícias, trazendo informações, orientando a população, cumprindo com o meu papel social de alertar você e a sua família para que todos nós possamos nos
nos proteger dessa pandemia. Eu não criei a pandemia, eu não criei o lockdown econômico, eu não criei as mortes, eu não criei nada. Eu estou aqui simplesmente exercendo o meu papel, preocupada com a população, divulgando informações, divulgando a reabertura da economia, divulgando o fechamento da economia. Isso faz parte do meu trabalho. A minha opinião pessoal, se eu concordo ou não, eu lanço os questionamentos aqui para os nossos debatedores, trazerem a sua opinião, se eles concordam ou se eles não concordam. Agora, se a minha visão interfere na sua visão pessoal, isso é simplesmente um posicionamento, né? Mas eu, de longe, defendo ou quero que as pessoas morram de fome ou que elas fiquem sem os seus empregos. Muito pelo contrário, eu quero que todos estejam saudáveis, estejam felizes, para que elas possam cada vez mais crescer em suas vidas. Então vamos parar com esse joguinho de atacar a imprensa, né? Nós estamos aqui trabalhando, fazendo o nosso papel, querendo que você em casa, querendo que a sociedade de um modo geral, né, cresça, saia dessa pandemia o quanto antes. Vou chamar a Andréa Santana aí, que ela tem um outro destaque pra gente.